Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Quer glorificar o seu nome. É o que é pela graça de Deus. Mas se viemos com um coração sincero e humilde, responderá às nossas Senhor envergonhado para a sua está melhor. Mas, por favor, gostava de vos convidar que abrissem a vossa Bíblia na carta aos Filipenses, logo no capítulo 1. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Esta manhã o pastor Rob trouxe uma boa palavra, uma palavra de encorajamento para encorajar a igreja. E hoje também é uma palavra que quero trazer para a igreja e para quem nos escute, uma palavra também de encorajamento, para encorajar a igreja. A igreja ultimamente, até falar na igreja universal, se encontra um pouco abalada, um pouco abatida. Mas nós vamos confiar no Senhor, porque Ele está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus-me é testemunha das saudades que de todos vós tenho a entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, como é bom estar na tua casa, Senhor, para assim glorificar o teu santo nome, pedir que nos venhas abençoar esta manhã, Senhor. Derrama o teu poder neste lugar, derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós, neste lugar, para que nós possamos sair daqui alegres e satisfeitos na tua palavra, porque ela é viva e espírito para nós.
Ela é vida e espírito. Ela é viva e eficaz para nós. Senhor, continua abençoando o teu povo que está escutando a mesma. Abençoa quem vai falar dela também, Senhor. Para assim sairmos daqui alegres e, Senhor, compartilhando uns com os outros na maravilhosa palavra de Deus, que ela é inspirada pelo teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, esta carta, amados, sabemos muito bem que foi escrita pelo apóstolo Paulo. É uma das cartas mais doces que ele escreveu. Não existe citação alguma do Antigo Testamento nesta carta aos Filipenses. É uma carta de encorajamento, de amor, uma fiel certeza que Deus vai nos abençoar, guardar e proteger o seu povo. Então, eu dei um tema a esta mensagem para hoje, que é progresso e gozo na fé, apesar das circunstâncias difíceis. Paulo disse, e permanecerei com todos vós para o vosso progresso da fé. Primeiro, sem fé, diz as Escrituras, que é impossível agradar a Deus, e porque viemos ao templo do Senhor para nos regozijarmos em Jesus. O salmista assim falou, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então, se nós viemos à casa do Senhor, é para nos alegrarmos, para regozijarmos em Jesus, para regozijarmos na presença do Espírito do Senhor. A igreja não tem tristeza. Passe por aquilo que passar, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, não temeremos, não esmorecemos, porque vamos alegrar-nos, não é no homem, nem na mulher, nem nas autoridades do mundo, mas vamos alegrar-nos é no Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. No versículo 3 e 4, Paulo explica. Ele estava preso esperando sentença de vida e de morte. Mas sempre estava alegre. Mesmo nas circunstâncias difíceis, a igreja continua progredindo, caminhando nas lutas, nas provas. Por quê? Porque a igreja, nós somos seguidores de Cristo, porque Cristo é a nossa vida e a nossa vida está em Cristo. Se a nossa vida está em Cristo, se Ele é a nossa vida, então o nosso viver é Cristo. Se Ele é o nosso exemplo, temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Se Ele é o nosso alvo, então prossigamos com fé para o alvo, para receber e ganhar o prémio que vai ser a coroa da vida que Deus tem para cada um de nós, que fique fiel até à morte e vai receber a coroa que Deus tem para nós, que é a coroa da vida, aleluia. Então, se Jesus é a nossa fortaleza, ou a fortaleza da igreja, então a igreja pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Um dos segredos do gozo do apóstolo Paulo é que a sua mente estava somente centralizada mais nos interesses dos céus do que nos seus próprios interesses. Isso é amor à palavra de Deus, isso é amor aos homens e mulheres deste mundo, tanto para aqueles que já conhecem a palavra de Deus, que já têm Jesus em suas vidas, e também para aqueles que ainda não conhecem a palavra e nem conhecem e não têm Jesus em sua vida ainda.
o nosso amor deve ser exatamente igualado, não tanto a Jesus, que era muito bom, é isso que devemos mostrar ao mundo, o amor de Jesus, mas pelo menos igualado ao amor que o apóstolo Paulo tinha para os filipenses naquele tempo e para outros povos também. Mesmo aprisionado este homem, a propagação do Evangelho era mais importante para Paulo do que a sua própria liberdade. Ele não se importava se estava preso ou não. A única coisa que ele queria era pregar, falar das boas novas de Cristo, que é este Evangelho maravilhoso que tudo nesse mundo passa, mas esta palavra nunca há de passar. Ela é mesmo ontem, hoje e para a eternidade, porque ela é poderosa, porque foi escrita pelo poder do Espírito Santo. Ela foi ungida pelo poder de Deus através do Espírito Santo de Deus. Não importa o que o homem, que o mundo diz, porque foram homens que escrever esta palavra, certamente 100% estás correto, mas esses homens foram ungidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque esta palavra ainda continua sendo um canal de bênção do céu para a terra, para tudo aquela que crê na palavra de Deus, que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Estando este homem, Paulo, ele estava acorrentado aos guardas romanos, ao invés de reclamar da sua péssima condição, foi os seus guardas acorrentados a ele através do poder do Evangelho de Cristo. Nós também temos a mente de Cristo e, por vezes, somos acorrentados pelo mundo, mas o mundo é que deve ser acorrentado por nós através do poder desta palavra para alcançarmos almas para o reino de Deus pelo poder do Espírito do Senhor. A verdadeira comunhão cristã é muito mais do que ser um membro e comparecer num culto e na igreja. É possível estar fisicamente próximo uns dos outros, mas espiritualmente, mesmo na igreja, pode haver separação. Pode estarmos separados uns dos outros, além de estarmos juntos em físico. Uma das fontes do regozijo do cristão é a comunhão uns com os outros e com Jesus Cristo. Paulo estava em Roma e seus irmãos e filhos na fé estavam a quilômetros de distância em Filipos, mas sua comunhão espiritual era real e gratificante. Portanto, nas circunstâncias, amada igreja, difíceis, devemos pedir a Deus para nos fortalecer e para nos regozijarmos no Espírito Santo, porque Ele é o nosso Consolador. Neste capítulo 1, versículo 1 a 11, o apóstolo Paulo usa no mínimo 3 ideias que descrevem a verdadeira comunhão cristã. A primeira se encontra no versículo 3 a 6, é a presença na memória. A segunda é a presença no coração. Filipenses 7, 8. Mesmo capítulo 1. E a terceira ideia é a presença nas orações. Versículo 9 a 11. Então, a presença na memória é impressionante ver Paulo pensando nos outros primeiro e não em si próprio. Enquanto aguardava julgamento em Roma,
os cristãos de Filipos lhe venha à memória. E ele se alegra com as recordações que tem deles. Porque se lermos o livro de Atos, capítulo 16, o que aconteceu com o apóstolo Paulo foram lembranças tristes, mas ele se alegrava. As lembranças que o apóstolo Paulo teve, que eram tão tristes, enquanto ele guardava julgamento, ele foi preso. Ele foi açoitado várias vezes. Levaram-lhe a uma praça, ilegalmente colocado no tronco para ser humilhado diante do povo. E com todas essas circunstâncias, ele se regozijou no Senhor. Praça, outrora, era um lugar de orgulho para os filhos de Deus. E eu vou dar um exemplo aos irmãos. A praça, no outro tempo, antes do apóstolo Paulo, era um lugar de orgulho para os filhos de Deus. E o exemplo que eu posso lhe dar foi Jó. Jó, quando perdeu tudo que tinha, o que lhe veio à memória foi quando ele falou essas palavras para o povo. Ai, quem me dera voltar alguns meses passados, aonde a lâmpada de Deus estava sobre a minha cabeça, que iluminava as trevas. Os meus filhos estavam ao meu redor. Aonde passava, os meus pés eram regados com leite. Das rochas vertiam azeite. Aonde passava na cidade, os jovens se desviavam para que eu passasse. Os idosos que estavam sentados se colocavam de pé. Os príncipes que estavam falando, ao ver-me, colocavam sua mão na boca e calavam-se. E quando chegava à praça, lá havia uma cadeira à minha espera, onde me sentava e o povo me honrava. Aqui Paulo não. Paulo foi à praça e foi desonrado, não foi sentar-se num trono, numa cadeira, mas foi amarrado num tronco para ser desonrado para diante do povo. É isso que o inimigo ainda faz, é querer desonrar os filhos de Deus. Mas se temos o Espírito Santo de Deus em nós e sobre nós, e se temos a certeza que a igreja foi comprada, lavada pelo sangue de Jesus, a igreja tem poder para dizer: para trás de mim, Satanás, porque estás debaixo dos meus pés e não tens poder sobre mim, a minha casa, a minha família, a minha vida, e tudo que me pertence está nas mãos do meu Redentor, porque o meu Redentor ainda hoje vive e vive para sempre. Aleluia! 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 Ilegalmente ele foi amarrado num tronco para ser humilhado para diante do povo. Mas foi através desse tronco, da sua humilhação, que muita gente vieram ao conhecimento do Evangelho de Cristo, como Lida, como o cárcere, e libertou uma jovem que tinha um espírito diabólico. Foi através do sofrimento de Paulo que estas almas foram salvas e libertas no nome de Jesus. Aleluia! Praça não era uma honra para os filhos, era uma honra para os filhos de Deus, mas não foi no tempo do apóstolo Paulo. Aleluia! A presença na memória de Jó foi a bênção de Deus. E como era honrado pelo povo na praça, na sua cadeira que tinha preparado. O apóstolo Paulo não foi açoitado, foi envergonhado, foi preso, foi maltratado, mas sempre se alegrou, não por aquilo que ele estava passando, mas aquilo que Deus estava fazendo e operando entre as vidas, salvando e libertando. E então ele se regozijava no Senhor, ele se alegrava no Senhor e dizia: tudo posso
naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. A presença na memória de Paulo foi prisão, açoites, por falar do Evangelho de Cristo, por falar das boas novas, por falar das grandezas de Deus. E trouxe salvação, libertação, e na praça foi lá que foi desonrado e amarrado num tronco pelo povo para ser humilhado. Tudo isso sofreu por amor ao Evangelho, por amor a Deus e amor aos cristãos. Amor verdadeiro. Amor não fingido. Amor sincero. É isso que nós devemos mostrar e ter uns com os outros. Uma íntima comunhão. Não somente no corpo, no físico, mas no espírito. Com uma verdadeira sinceridade que existe dentro do nosso coração. Aleluia! Glória a Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto. A presença no coração. Está escrito em versículos 7 e 8. O amor cristão é o maior elemento e prova de união. Ele, o apóstolo Paulo, dizia: eu sou prisioneiro de Cristo por amor a vós. E vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quem tem Jesus em seu coração e que tem um espírito reto e contrito para o Senhor, deve, se ainda não é, deve ser uma carta escrita para todo o homem do mundo. Aleluia. É isto que o apóstolo Paulo falou. E em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Uma carta. Vós sois a carta de Cristo, diz ele em 1 Coríntios capítulo 3. Vós sois a carta de Cristo, não escrita com tinta, mas escrita com o Espírito de Deus vivo. Em vosso coração, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto. A presença nas orações. O servo de Deus alegra-se muito com as recordações que tem dos seus amigos em Filipos, quando estavam diante do trono da graça de Deus em oração. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, todos os sábados, em oração para diante do trono da graça de Deus. E é uma bênção quando nós estamos reunidos, levando com hinos, com cânticos, com salmos, com a palavra de Deus, com a oração, sentimos o poder de Deus, sentimos uma união, sentimos um amor verdadeiro e real. Mas vamos continuar fazendo isso, porque é isso que Deus quer e espera de nós. É que nós possamos estar de contínua oração ao Senhor, porque Ele está voltando. E quando Ele voltar, pela sua misericórdia, que nos possa encontrar, orando e vigiando a sua vinda, para nós irmos e subirmos com o Senhor Jesus para a glória. Aleluia. Sempre que oramos, nós oramos em nome de Jesus. A oração do crente deve ser sempre feita em nome de Jesus. Porque quando oramos, a oração é o pulmão do homem, mas também a oração é a chave única que abre o coração de Deus. Deus abre o seu coração quando o seu povo ora sem cessar ao Senhor. Porque somos filhos seus, é para levá-lo, para adorá-lo, glorificá-lo e orar ao seu nome. Porque até o próprio Jesus orou
ao Pai: Pai, se é possível, Pai, se é possível, não os tires do mundo, mas também não os tires de mim, nem eles voltem para o mundo. Eles são do mundo, mas não os tires da minha mão. Porque ninguém poderá arrebatar um coração honesto que se encontra nas mãos de Jesus. Jesus diz: vós sois as minhas ovelhas e ninguém as poderá arrebatá-las da minha mão. A mão de Deus é poderosa, ela é sustentadora para os seus filhos. Aleluia! Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas se permanecerdes em mim e em ti, dareis muito fruto. E só vem falar de Deus, que são o fruto do Espírito Santo, fruto de amor e de gozo. Para terminar, amados, Paulo está dizendo na sua oração que o amor da igreja aumente mais e mais, mas não com o amor fingido, com o amor verdadeiro, com o amor real, só existe em Cristo Jesus. Porque o nosso amor é um amor diferente, sem comparação alguma, ao amor de Jesus. Jesus pode mostrar duas, no mínimo, qualidades de amor. Jesus teve um amor de uma íntima comunhão com Lázaro, Maria e Marta. Isto é um amor de íntima comunhão. Mas para o mundo, Jesus teve um outro amor. Um amor incondicional, que não há limites, porque ele foi para o mundo e não só para Lázaro, Marta e Maria. Ele veio para o mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas infelizmente o mundo todo não aceitou e ainda hoje continua não aceitando. Mas um dia será tarde demais. Ainda hoje é tempo de vir ao Senhor Jesus para que tenha vida e vida em abundância. Senão, quem vem é um inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Mas nós que temos essa grande confiança, certeza e esperança, é que Jesus veio para nos dar vida e vida e vida e vida com abundância no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Portanto, irmãos, que este amor seja cheio do fruto da justiça, o qual vem por meio de Jesus para a glória e louvor de Deus Pai. E quero encorajá-los, mesmo nas circunstâncias difíceis da vida, Cristo seja sempre engrandecido em nós para nosso progresso e gozo na fé. Regozijai-vos, igreja. Regozijai-vos naquele que tudo pode. Naquele que todas as coisas pode fazer. Então, outra vez eu digo, regozijai-vos naquele em quem podemos todas as coisas, que é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Colocamos de pé e vamos orar, terminando o nosso culto divino. Aleluia. Pai, louvado seja o teu nome, para a tua palavra assim pregada como ela é, Senhor. Faz de nós vasos novos nas tuas mãos, Senhor. Coloca em nós, Senhor, um coração de carne e tira aquele que é de pedra, Senhor amado, para assim glorificarmos mais e mais o teu nome, receber mais do teu poder, das tuas forças, Senhor, porque nada podemos fazer sem ti.
Tu és a nossa força, és a nossa alegria, és o nosso poder, Senhor. Tu é que nos orientas, Senhor. O Teu Espírito é que nos protege, é que nos guia, Senhor. Abençoa este povo que está escutando a minha voz, ó Deus. Continua-os abençoando, Senhor, em tudo que lhes colocaram as suas mãos, em tudo que lhes colocar a planta do seu pé. Haja bênção divina do Senhor a dobrar sobre este povo, que é o Teu povo, que é chamado pelo nome de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Leva-nos aos nossos lares, ó Deus amado. Dá-nos um domingo de bênção, abençoado por Ti. E assim queremos, Senhor, ser daqui unidos num só, como és com o Pai, ó Jesus amado. No nome de Jesus, para a Tua honra e a Tua glória, eu te peço e te louvo desde agora e para tudo sempre. A igreja diz: o amor de Deus e a graça preciosa do amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. Vamos em paz. Amém.